A paz do Senhor, irmãos. Rapaz, eu não sei se foi proposital ou não, mas botaram um louvor aí de flashback, né? Lá das antigas, só porque eu fui pregar essa noite, será não? Eu só olhei os cabelinhos brancos, todo mundo cantando aí. Os mais novos nem sabiam as músicas, as letras. Que bênção, né? É a presença do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor proporciona momentos maravilhosos sobre a nossa vida. Tânia, qual é o versículo que você leu na abertura da Salmo 63? Quem é que tem ele aberto aí, que eu não tenho aqui a Bíblia? Pode ler, Júlio, fazendo um favor para mim? Até onde a Tânia leu? Amém. Quem aqui está como Davi? Amém. A Tânia falou por ela e pelos outros. Irmãos, Davi estava no deserto e Davi estava sofrendo, mas Davi estava agradecendo. Gratidão no coração de Davi. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Sobre gratidão. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite. Pedir que teu Espírito Santo venha ministrar e falar conosco através da tua palavra, para que eu possa somente ser um instrumento nas tuas mãos, mas que o poder do teu Espírito Santo haja sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, que nós possamos andar não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua direção, para que nós possamos sempre te honrar, te louvar e te agradecer por tudo que tu tens feito através das nossas vidas e com as nossas vidas. Amém? Irmãos, Lucas 17, do 11 ao 19. Podemos abrir aí? Davi, o nome dessa pregação é gratidão, tá? Porque a última vez que eu trouxe a palavra aqui, o Davi me cobrou um título. Agora eu não sabia que eu tinha que botar título na... Aí, agora está feito. Já deixar registrado. Lucas 17. Irmão, nós estamos vivendo um tempo cada vez mais difícil. Cada vez que eu falo e prego, eu gosto de lembrar isso, porque o nosso dia a dia é sempre de esquecimento. Lucas 17, 11, 19, no 11 fala assim: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, quem que voltou a agradecer a Deus? Quem que voltou a agradecer ao Senhor Jesus? Dos 10 que foram curados, um voltou agradecendo. E quem ele era? Estrangeiro que não fazia parte do convívio do Senhor Jesus. Ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração de graça, um coração que queria agradecer. Que isso
traz para nós, o que isso traz para nós? Na Bíblia, a gratidão é a expressão de agradecimento a Deus por suas bênçãos e atos de bondade. Irmãos, se a Bíblia fala isso, que a gratidão é a expressão de agradecimento a Deus pelos atos de bênção e atos de bondade, o que nós temos que fazer? Só agradecer. Porque nós somos bênçãos nas mãos do Senhor e nós somos sempre agraciados pela bondade de Deus sobre as nossas vidas. Porque se nós estamos aqui nessa noite, se nós estamos aqui ouvindo a palavra, se nós estamos vivos, é ato de quem? Da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Nós tínhamos capacidade de pagar o preço que Ele pagou por nós? Não tínhamos. Quem pagou foi Jesus, através do seu sangue lá na cruz. Totalmente gratuito. É a nossa bondade. Isso remete a nós, irmãos, quando eu comecei a participar aqui do louvor, do início do culto, nós estamos falando de bondade, nós estamos falando de gratidão, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de conhecimento, de busca, de aproximação. O que nós estamos vivendo nesses últimos tempos? Que tempo que nós estamos vivendo para buscar mais ao Senhor? É o tempo de luta que Davi estava no deserto, e nós continuamos nesse mesmo deserto. Ou todo mundo aqui está com a vida tranquila, boa, fácil? Ninguém, irmãos. Ah, mas o vizinho está muito melhor do que eu. Claro, irmãos. O vizinho pode aparentar melhor que você, mas ele tem as lutas dele, como eu tenho as minhas lutas. Como os irmãos têm as lutas dos irmãos. E onde é que nós vamos buscar cada vez mais vencer essas batalhas, essas lutas? Buscar no Senhor, porque Ele já entregou o seu Filho para nos salvar. A salvação é o mais importante de tudo que nós temos aqui para essa vida, irmãos. Não é as conquistas que nós temos com dinheiro, com poder, com bens, nada disso interessa. É bom? Claro que é. Mas nós temos que entender que isso não é o bastante, não é o suficiente. Nós temos que ir além disso, irmãos. Nós temos que começar a ter muito mais gratidão a Deus pelo que nós estamos vivendo. Porque nós preferimos muitas vezes murmurar do que agradecer. E é do ser humano. Você pode fazer 10 coisas boas para uma pessoa. Faz, irmão. Faz a 11ª que não agradou a ele. O que ele vai lembrar de você? A 11ª. Ele não vai lembrar das 10 que ele foi agraciado por você. Ele não vai lembrar das 10 que ele foi beneficiado com o seu amor, com a sua gratidão, com o seu... Não, ele vai lembrar daquela que ele não gostou. Esse é o nosso coração. Quanto tempo, irmão, demora para que a memória de um milagre saia do nosso coração? É assim, ó. Porque nós já estamos pensando no outro, e nós já estamos pensando no que vem amanhã, e nós não meditamos, não agradecemos e não vivemos aquilo que o Senhor tem dado para nós. Porque nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre estamos correndo atrás de algo melhor, melhor, melhor. O que é melhor para nós? O que é? O melhor é sempre o que está por vir. Vocês já notaram? Porque o melhor carro que nós podemos comprar é o carro do ano. É o de 2025, mas esse já tem o 2026. E o que nós queremos? Nós estamos em 2025. Nós já queremos comprar o carro modelo 2026. Nós não nos satisfazemos com nada. Nós sempre estamos correndo atrás. E aí Deus nos abençoa, Deus nos agracia, Deus nos enche de suas bênçãos. Ele entrega o seu único filho. E nós não queremos agradecer. Ah, mas eu já agradeci. Irmãos, nós temos que viver agradecendo a Deus. Nós somos fruto da misericórdia e do amor dele. E nós não fizemos isso. Tem só... Se o milagre, irmãos, nos dá o testemunho, agradecer, nos dá a comunhão. Então, se nós temos, eu fui agraciado com o milagre, eu tenho um testemunho para dar. Eu venho aqui nessa noite e dou um testemunho. Que bom, edifica a vida dos irmãos, fortalece a vida dos irmãos, mas a mim, irmão, o que eu preciso? Agradecer a Deus para dar comunhão. Eu preciso de comunhão, eu preciso de confiança. Porque quando Davi esteve lá no deserto, passando por tudo aquilo, qual foi a oração dele? Qual foi a fala dele? Mesmo passando aquelas lutas, ele estava olhando à frente. O que Deus já fez e o que Deus iria fazer. É confiança, irmãos.
E como é que a gente cria confiança? Como é que um filho confia no pai? Como é que um amigo confia no outro amigo? Vivendo, estando em comunhão, conhecendo intimamente a outra pessoa. Ou você, conhecendo um pouco uma pessoa, pouco que a gente já conhece, a gente já olha e diz assim, ó, aquela pessoa não é de confiança. Aquela pessoa é de confiança. E quanto mais você vai vivendo com aquela pessoa, você vai conhecendo ela. Aí você vai sabendo se ela de verdade é de confiança ou ela não é de confiança. Mas é só vivendo cada vez mais. Então, tendo comunhão, tendo proximidade. E qual é a nossa comunhão com o Senhor? Se Davi estava naquela situação, tendo confiança em Deus, é porque ele sabia o Deus que ele servia. E se nós estamos passando por uma prova, e se nós estamos passando por uma luta, e que parece que aquilo é o fim de tudo, nós vamos murmurar? Ou nós vamos confiar naquilo que Deus tem preparado para nós? É isso que nós temos que pensar, irmãos. Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Se Ele já fez a maior obra sobre as nossas vidas, o que nós temos que ainda questionar a Deus? Se nós estamos questionando, é porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. E nós precisamos conhecer melhor esse Deus. E se nós precisamos conhecer melhor esse Deus, nós precisamos ter mais confiança nele. Nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Nós precisamos ter muito mais proximidade com Ele. Irmãos, e a gratidão nos dá intimidade e nos dá acesso. Porque quando nós começamos a ter intimidade com uma pessoa, não fica muito mais fácil acessar essa pessoa, conversar, estar próxima dela, porque às vezes você está tão íntimo de uma pessoa, um marido e uma esposa, um casal, né? Quantas vezes o casal não precisa falar nada, é só olhar um para o outro, já sabe, ó, ele gostou, ela gostou, não gostou, está assim, não está assado. Isso é a intimidade, esse é a gratidão através do acesso. Porque nós estamos acessando as pessoas, estamos conversando com elas, estamos com proximidade, e aí nós estamos entendendo cada vez mais essa pessoa. E quando nós entendemos essa pessoa, nós começamos a ser muito mais grato. Porque a gente começa a se beneficiar daquilo que ela tem para nos oferecer. E a gratidão é exatamente isso, reconhecer aquilo que tem feito em nossa volta. E irmãos, quem que agradeceu, né, ao Senhor Jesus quando foi curado da lepra? Quem agradeceu? O samaritano. Aquele que não tinha proximidade com o Senhor. Aquele que ele talvez não esperasse, talvez os 9, ele esperava assim, ó, valeu, obrigado, tá, cara? Foi muito bom você ter me curado. Ó, a próxima aí quiser me curar de novo, tá tudo certo. Jesus talvez esperasse somente isso deles. Mas nem isso. Ele simplesmente, certo, deve ter pensado assim, ó, não fez nada mais que obrigação. Eu estava aqui passando, ele é Jesus, ele tem que me curar. E se amanhã eu estiver ruim, eu vou ter que me curar de novo. Mas o samaritano não. O samaritano reconheceu o milagre na vida. O samaritano sabia o que ele tinha e sabia o poder que o Senhor tinha para curá-lo. É isso que nós temos que entender, que a intimidade também ela não pode ser num ponto de que nós não perdemos o respeito e não entendemos o esforço da outra pessoa que está fazendo em nosso favor. Porque o nosso coração, ele naturalmente não é grato. Como eu já falei, né, quando as pessoas fazem algo para nós, parece que eles não estão fazendo nada mais que obrigação. Irmãos, quantas vezes você já agradeceu as pessoas por algo que já recebeu de benefício? Eu tenho certeza, irmãos, que a gente deveria de agradecer muito mais. É muito importante essa gratidão, porque isso nos aproxima. Aquele que Jesus menos esperava foi aquele que voltou, irmãos. E nós temos que ficar atento a isso. Porque muitas vezes nós estamos indo no automático, sempre no automático, né? Ah, aconteceu, que bom, eu recebi um benefício e vou seguir em frente, ele fez o benefício, se beneficiou também e eu vou seguindo em frente, e vou seguindo em frente. E a vida vai passando e as coisas vão acontecendo e a gente vai se afastando. Daqui um pouquinho a gente está vivendo só nós, sem mais ninguém perto de nós. Porque não temos expressado a gratidão, não temos reconhecido o esforço que as pessoas têm ao nosso lado, nós não temos reconhecido a obra, a grande obra que o Senhor fez lá na cruz em nosso favor.
parece que nós somos autônomos, donos da nossa própria vida, nós somos independentes, que não precisamos do Senhor para nada. Não, não preciso, eu me viro, eu tenho capacidade, eu posso, né? Mas a gratidão nos dá oportunidades maiores, irmãos, porque se nós somos gratos, as pessoas se alegram com isso, o Senhor se alegra com isso. Ou tu acha que o Senhor está preocupado, irmãos, se você agradeceu ou não agradeceu? Para Ele tanto faz. Mas é nós que temos que expressar o sentimento de gratidão. É nós que temos que reconhecer quem Ele é. Porque o Senhor não vai deixar de abençoar a tua vida, ou o Senhor não vai deixar de fazer a obra dEle, porque nós não fomos gratos a Ele. Mas nós precisamos ser gratos. Isso é conosco, irmãos. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas nós somos criados para ser adoradores. Nós somos criados para sermos servos. Nós somos criados, somos criaturas. A criatura tem que adorar o seu Criador. Mas nós não conseguimos enxergar isso, né? A gratidão, ela mantém sempre a porta aberta. Porque quando você vai lá e agradece alguém, a pessoa fica feliz e aberta para poder lhe ajudar novamente. Vocês já notaram isso no seu dia a dia? Façam a experiência, irmãos. Uma coisa simples, uma gentileza. A pessoa foi lá e abriu a porta para você. Agradeça. Eu tenho certeza que a outra vez que você passar perto, a pessoa vai lá e abre a porta novamente. Ela vai continuar fazendo as gentilezas, as coisas boas para você. A gratidão mantém essa situação aberta, assim como ela mantém os céus abertos também. Eu já falei, irmãos, o Senhor não precisa de nós. Não precisa, irmãos. Mas nós precisamos do Senhor. Nós somos filhos dele. Nós temos que honrá-lo. Então nós precisamos manter sempre os céus abertos em nosso favor. E nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Quem não é grato, irmão, encerra o milagre no dia que o recebeu. É sério, né? Você acaba de receber uma bênção, um milagre, e você não é grato. Acabou. É aquilo, aconteceu e já não tem mais valor. Não tem mais valor para você, porque você recebeu e não agradeceu. Que sentido fez aquilo para ti? Que sentido fez? Nenhum. Porque aquilo não foi nem recebido como um milagre do Senhor na tua vida. Porque se você não teve nem a capacidade de reconhecer que aquilo foi bênção do Senhor e simplesmente dizer, Senhor, obrigado. Amigo, obrigado pelo que você fez comigo. Você não recebeu nada. Você não recebe nada. Você encerra toda a atividade que tem feito. Então, irmãos, quem é grato abre porta e estabelece comunhão. É isso que nós precisamos entender. A gratidão ao Senhor. A comunhão que nós temos com o Senhor é portas abertas, irmãos. E nós conhecemos o Senhor pelo viver no dia a dia, por buscar a palavra. Nós cantamos tantos hinos aqui hoje de comunhão, de presença do Senhor, de alegria de estar com o Senhor. Quantas coisas nós criamos, irmãos, que nós cantamos aqui hoje, que é justamente para abrir portas, estabelecer comunhão, estar com proximidade ao Senhor. Ou nós começamos o culto aqui com esses louvores de agradecimento, de adoração, para nos preparar. A irmã mesmo falou assim, Senhor, nós estamos aqui nos preparando para receber de Ti. Fala conosco, enche as nossas vidas. E nós estamos aqui para isso, irmãos. Então, a gratidão é criar um memorial no nosso coração. Porque quando você é grato, você cria um memorial. Irmãos, é algo tremendo, porque Deus fala conosco de uma maneira especial e individual com cada um. Quando eu tenho, né, eu vou falar um pouco de mim, por exemplo. Às vezes eu tenho algumas coisas na minha vida que Deus toca, né? E eu olho para aquela coisa, um bem material, algo material, não um bem, algo material. E quando eu olho para aquilo, vem no meu coração uma gratidão enorme. Não do que Deus me deu aquilo, mas através daquilo que eu consigo reconhecer quem eu era e da onde que eu vim. E que a graça do Senhor me libertou, me salvou. Irmãos, se nós puxarmos lá atrás no passado, né, eu, por exemplo, não nasci num lar, né,
evangélico, conhecia a palavra, nós éramos cristãos. Não sei, né? Tinha temor à palavra? Tinha, de uma certa forma, mas não conhecia o Deus de verdade. Nós nunca tivemos a oportunidade de conhecer esse Deus de verdade. Então nós vivíamos como errantes nesse mundo. E creio que muitas pessoas ainda vivem dessa maneira. E aí, quando nós conhecemos o Deus de verdade, vimos o propósito, vimos o que Ele fez em nosso favor lá na cruz, Ele nos trouxe a salvação, nos trouxe a esperança, a eternidade, nos mostrou um novo caminho, mostrou aquilo tudo que eu buscava na minha vida, a plenitude. Ele começou a mostrar para nós, para mim. Eu comecei a entender o que obra maravilhosa Ele fez, porque eu era uma pessoa sem esperança. No que eu acreditava? Naquilo que eu conquistava com a minha força? Mas isso é muito pouco, irmãos, porque nós estamos falando de viver aqui 90, 100 anos, e o que passar disso é cansaço e enfado, a palavra fala, e o que mais nós temos? É isso? Vai acabar tudo aqui? Vai parar por tudo? Ou nós temos algo muito maior? E esse Deus mostrou para mim que nós temos algo muito maior do que isso. Que nós vivemos aqui é um tempo muito breve, mas que é um tempo de preparação. É um tempo de nós estarmos andando, reconhecendo o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Então, quando eu olho aquele bem, eu começo a ver e o Senhor me traz, né, a lembrança e me coloca com os pés no chão. Ele me coloca nos pés no chão, reconhecendo quem eu era e quem eu sou hoje. Isso é tremendo, isso é fantástico. Não sei se vocês já viveram isso, irmãos, mas quando Deus fala, é algo que é maravilhoso, Ele traz a lembrança e eu olho e eu digo assim, meu Deus, olha quem eu era e olha quem eu sou hoje. E quanto Deus operou na minha vida e está operando. Isso o meu coração se regozija, me traz uma alegria muito grande, porque eu estou reconhecendo o que Deus fez na minha vida, estou sendo grato a que Deus tem feito sobre a minha vida. E é isso que Deus quer, irmãos, essa gratidão, esse regozijo, isso te anima, isso te fortalece, isso te cria comunhão cada vez mais próximo com o Senhor. E Deus já deu o seu Filho na cruz para nos salvar. Quem te dá sempre tem, né, assim, aquele que te abençoa, ele geralmente esquece, mas aquele que recebe não esquece, irmão. Então, nós não podemos esquecer nunca. Irmãos, quando Deus dá, Ele não olha para quem e nem nos cobra. Como eu já falei, Deus não está cobrando. Ele não está dando pensando assim, ó, eu quero que você seja grato, eu quero que você faça isso. Não, irmão, Deus não está preocupado com isso. Mas Deus está nos dando a oportunidade de nós sermos gratos a Ele. Deus está dando a oportunidade de nós nos apresentarmos para Ele quem verdadeiramente nós somos. É uma forma de nós mostrar quem nós somos de verdade. Ou você não usa isso no seu dia a dia também? Muitas vezes a gente testa as pessoas que estão ao nosso lado. A gente está andando com uma pessoa, aí já de alguma forma a gente faz um teste para ver qual a atitude dessa pessoa ao nosso lado. Não quer dizer que nós vamos andar mais ou menos com essa pessoa, ou talvez sim, conforme o teste que essa pessoa apresentar, a resposta que ela apresentar ao teste. Nós estabelecemos uma relação de confiança. E a voz que clama pelo milagre, irmãos, precisa ser a mesma que agradece. A mesma intensidade, o mesmo empenho. Você já foi, e a Bíblia fala nisso, você já foi num velório? É um momento triste, é um momento difícil, mas é um momento onde que as pessoas estão com o coração quebrantado, com o coração contrito. Eles estão ali prontos, preparados para receber uma palavra, porque aí eles começam a analisar toda o contexto da sua vida. O que sentido que faz a vida se ali a gente acaba com tudo? Você já foi numa festa e aí você vê o outro lado, que quando você está numa festa, dificilmente as pessoas pensam no que vai acontecer no dia de amanhã.
elas querem aproveitar o máximo, como se aquilo fosse o último dia, que aquilo, eles são os donos da festa, eles são os donos ali daquele momento. Não pensam em Deus. São dois momentos totalmente distintos, mas dois momentos que fazem nós lembrarmos quem nós somos. Quando nós estamos no velório, nós sabemos que nós não somos nada. Quando nós estamos na festa, parece que nós somos o dono do mundo, né? Eu posso, eu tenho, é o meu momento, vou aproveitar e vou viver esse momento. E nós temos que tomar cuidado. Então, a mesma voz que clama pelo milagre, quando você está num momento de dificuldade, como Davi estava lá no meio do deserto, clamando, né, sofrendo, mas ele estava lá já reconhecendo, já estava agradecendo, porque ele estava tendo a confiança, ele sabia que Deus, sabe que Deus vai fazer essa obra na vida dele. A gratidão, ela precisa ser demonstrada, irmãos. Mas eu sou grato ao meu irmão. Eu sou grato à minha esposa. E já demonstrou? Você já fez esse ato de demonstração? Eu sou grato ao Senhor. E você, como é que você é grato ao Senhor? Sou grato. Grato é agradecer, é buscar ao Senhor. Você tem orado, você tem se colocado diante do Senhor. Ele sabe da sua gratidão. O teu coração transborda a gratidão quando você está numa comunhão com o Senhor, reconhecendo que você não é nada, reconhecendo que você precisa da misericórdia dEle, reconhecendo que você precisa da graça, que Ele já te abençoou com isso. Você tem demonstrado essa gratidão? Então agradeça a Deus em oração e reconheça as pessoas que o abençoaram. Isso é importante, isso é um ato nosso. Agradece a Deus em oração, mas também agradece as pessoas que te abençoaram no dia a dia, irmãos. Isso é um exercício para nós começarmos a trabalhar. Isso tira toda a altivez do nosso coração, tira toda a prepotência, a arrogância. Isso tira tudo aquilo que nos separa das pessoas. Porque muitas pessoas têm dificuldade de agradecer. Elas não querem se submeter, acham que elas não precisam. Tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade de receber bênção. Tem pessoas que não querem ser abençoadas, porque são orgulhosas. São pessoas prepotentes, arrogantes, mas com uma falsa humildade. Eu não quero incomodar o irmão, eu não vou conversar porque eu não posso. Não é, irmão. É porque muitas vezes é arrogante. Não vou me expor para a pessoa que eu estou passando por essa dificuldade. Não é nem querer incomodar o irmão, é não querer se expor, não querer mostrar sua fragilidade. E se ele é assim no dia a dia, imagina com o Senhor. Né? Nós não temos que ter reservas a Deus. Nós temos que despojar todo o nosso coração. É ali que nós temos que nos debruçar. Quando nós estamos em momento de intimidade, em comunhão com o Senhor, é momento de debruçar, irmãos. É momento de você falar exatamente aquilo que você está sentindo. Mas abre a tua boca e fala. Demonstra quem tu és e o que tu queres. Porque Deus está ali para te abençoar. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Mas Ele precisa do nosso primeiro passo. Se não fosse assim, irmãos, nós poderíamos ser todos robôs aqui. Porque Deus poderia programar, né? A programação de cada um, dizendo assim, esse vai viver 100 dias, esse 2 anos, esse 15 anos, esse 100 anos. E cada um já estava programado e a vida seguia. Mas Deus deu livre-arbítrio para nós. Ele deu a capacidade de cada um de nós. E Ele quer que nós expressamos isso. Então nós precisamos esse exercício de gratidão, irmãos. É um dos mais importantes que nós temos. E é um dos mais difíceis. Porque nós esquecemos com facilidade. E uma coisa, irmãos, que a gente precisa ter, nós temos que ter a gratidão como um estilo de vida. Vocês já pensaram nisso? Ter a gratidão como um estilo de vida? Nós precisamos viver de maneira grata diariamente. Por que um estilo de vida, irmãos? Porque a gente precisa ser grato constantemente. A gente tem que começar a olhar as pessoas que estão ao nosso lado, olhar os benefícios que Deus nos deu, começar a olhar e ver que nós não somos nada, que nós estamos aqui somente por um tempo que o Senhor tem nos sustentado. E se Ele tem nos sustentado, irmãos, nós temos que ser gratos.
Então vamos exercitar isso todos os dias. Em todas as coisas, em todos os momentos. Aí a gente cria um estilo de vida. Não tem gente que a gente não consegue nem chegar perto. Aqueles pessoas que murmuram o tempo todo, né? Ficam murmurando, como é que eu posso dizer, chatas, né? Intransigentes, pessoas que a gente não tem nem prazer de ficar perto. É um estilo de vida que a pessoa tem. Nada ele acha bom, tudo é problema. Tinha um desenho animado uma vez que sempre tinha um, né, que reclamava. Eu não lembro o nome, que não é do meu tempo. Né? Como é que é o Olímpio Rádio, é do tempo do Rodrigo. Então, né, sempre, nada prestava para ele, né? Ó céus, ó terra, ó vida. Tudo era reclamação. Né? Então, tem gente que é assim. E por que nós não somos diferentes? E se nós começarmos a sair aqui na rua, irmãos, e olhar ali fora, está chovendo. Obrigado, Senhor, porque essa chuva está caindo, porque o Senhor tem um propósito sobre essa chuva. E aí nós acordamos amanhã cedo, está frio. Obrigado, Senhor, tens um propósito sobre isso. Mas o que nós fizemos? Pelo amor de Deus, hoje está frio de novo, eu não aguento mais esse frio. Tô que não aguento mais, daí vai calor. Chega no verãozão, o cara diz, meu Deus do céu, esse sol que não para mais de, tá rachando, e a gente está aqui suando, quando é que vai esfriar? E por que a gente não faz o contrário? Obrigado, Senhor, se tem sol é porque o Senhor proveu, se tem frio é porque o Senhor proveu, se eu estou andando a pé hoje é porque aprove é o Senhor. É como Davi fez lá no deserto, ou ele estava feliz naquela situação. Então Colossenses 3,17 fala assim, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Dá graças a Deus em tudo, irmão. Esse é o estilo de vida. Essa é a maneira que nós temos que começar a ter. As pessoas nos olham e olham para nós com um sorriso. Não mais aquela pessoa emburrada, aquela pessoa intransigente. Eles começam a olhar para nós com pessoas gratas. E olha quanto isso traz benefício à nossa vida e à nossa volta. Você já entrou na sala, de uma pessoa que ela está lá ou trabalhando, ou na casa dela, sei lá, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E você entra com uma pessoa de cara fechada, amarrada. Você já entra assustado. Eu nem vou falar o que eu tinha que falar. Nem vou chegar perto. Mas se você chega numa sala, num ambiente que tem uma pessoa alegre, uma pessoa grata, obrigado por ter vindo. Você tem a oportunidade de poder falar, você tem a oportunidade de se expressar, você tem a oportunidade de poder fazer muito mais do que às vezes você poderia ter feito naquele momento se não tivesse esse olhar grato. Então esse é o nosso estilo de vida. Mas aí a gente só olha para a pessoa do outro lado. Porque quando eu estou falando aqui, eu tenho certeza que várias pessoas já estão lembrando de alguém, Pô, aquele cara naquele ambiente, aquele cara fechado, tenho certeza. E aí, e nós? E quantos vêm falar conosco? E quantos vêm no dia a dia no nosso encontro? E será que nós não somos aquele que nós enxergamos lá atrás? Que nós pensamos agora? Se eu olho para o Rodrigo assim, cara feia, fechada, daí eu já vou pensar, esse cara não é grato a nada? Não. Nós temos que, conforme a maneira que nós recebemos as pessoas, conforme a maneira que nós falamos para as pessoas, isso muda todo o nosso ambiente. Então, irmão, dá graças a Deus por tudo. E se buscarmos na Bíblia, irmão, teremos mais exemplos de pessoas gratas. Porque o nosso caminho sempre vai ser olhando para a Bíblia. E aí, eu puxei aqui Davi, demonstrando gratidão por tudo que Deus fez por ele. Primeiro porque Deus escolheu ele, no meio de tantos irmãos que ele tinha. Era aquele lá do deserto, estava lá cuidando das suas ovelhas. Teoricamente, talvez o único que estivesse lá trabalhando naquele momento que o emissário foi lá procurar. E ele estava lá, não foi nem visto. Mas Deus não esqueceu dele. Deus mandou chamá-lo. E ele então reconhece, ele é grato. E ele, por ter sido escolhido pelo Senhor, ele não foi preservado. Aí a gente olha de novo para a grama do vizinho, Pô, mas o vizinho lá parece que é abençoado mais do que eu.
porque ele não passa por luta, por dificuldade. Claro que vai passar. Davi não passou por luta e dificuldade, foi escolhido pelo Senhor. Né? O primeiro desafio dele foi enfrentar quem? Golias. Né? E dali começou toda a sua trajetória. E que a gente contempla, a maioria dos salmos de gratidão, né, vieram de Davi, nas suas grandes tribulações, nas suas grandes lutas, ele reconhecendo sempre o que o Senhor tem feito. Então, ele foi grato e é grato pela provisão divina, tudo que vinha de Deus, e Deus não desamparava o justo. Ele entregava a sua vontade a Deus e a sua submissão à vontade de Deus, mesmo diante das perdas e dos sofrimentos. Então ele conseguia reconhecer Deus em tudo. Ele conseguia ver Deus em todas as nossas situações. Em tudo que ele passava, ele reconhecia Deus. Esse era um exemplo para nós olharmos. Miriam, após a abertura do Mar Vermelho, agradeceu e conduziu o povo em dança e cânticos de adoração, mostrando gratidão. São pessoas que a gente tem que levar como um exemplo. Recebeu um benefício do Senhor e foi agradecer. Daniel, mesmo sob ameaça, irmãos, de morte, continuou a orar e agradecer a Deus, mostrando um coração grato em meio às adversidades. Ou vocês não lembram que Daniel foi proibido, né, através do edito de um rei, de que não poderia mais adorar o Senhor. E o que ele fez? Ele continuou adorando ao Senhor. Continuou agradecendo ao Senhor, porque ele tinha um coração grato. Ele sabia de onde ele veio, e ele sabia quem ele era, e ele sabia o Deus que ele servia, e ele confiava no Deus que ele servia. Por que ele confiava no Deus que ele servia? Porque ele conhecia o Deus que servia. Isso faz toda a diferença. É nós conhecermos o Deus que nós servimos e nós temos a confiança do que mesmo no momento de dificuldade. Olha, irmão, se faz algum tipo de sentido. Um rei fazer um edito de algo que acontecia comumente. Olha, proibido de orar num certo horário ao Senhor. Mas ele mesmo assim confiou. Ele acreditava, ele sabia que Deus era aquele que ele servia. E quando ele foi colocado na cova com os leões, ele sabia o Deus que ele servia. Com certeza, irmãos, ele deve ter falado assim: Senhor, obrigado, né? Porque eu estou indo agora, né? Mas eu tenho certeza que eu serei talvez um mártir para trazer de lembrança de algumas pessoas do que o Senhor fez em meu favor, do que eu fiz em favor do Senhor também. E quando ele foi colocado lá e passou aquela noite toda, e o leão não comeu ele, imagina a grata satisfação que ele teve, a gratidão no coração dele, reconhecer aquele Deus que ele serviu, aquele Deus que ele se prostrava todos os dias, aquele Deus que ele não negou em nenhum momento, aquele Deus que ele confiou, mesmo na sua maior tribulação, na sua maior prova, ele confiou naquele Deus e o Deus livrou ele. Olha o sentimento de gratidão que Daniel teve. E olha a confiança, a relação de confiança. Porque, irmãos, muito mais fácil era ele ser levado à cova dos leões murmurando, chutando, gritando, brigando, amaldiçoando o Deus. Como falaram para Jó. A própria esposa de Jó falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó fez isso? Não. Apesar de todo o sofrimento e dor, ele era grato ao Senhor. Jó sempre grato por toda a luta que ele passava, por tudo aquilo que ele tinha, né? O que Jó falou? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gratidão, irmão, reconhecendo aquilo que já fez. Ele recebeu a bênção do Senhor e ele estava grato àquilo. Ah, mas Liba, ele perdeu tudo. Não perdeu tudo, irmão. Ele não perdeu tudo. Ele tinha o Senhor com ele. E ele tinha a confiança do Senhor.
momentaneamente ele passou por lutas e provas e tribulações. Nós estamos passando por provas, lutas e tribulações momentaneamente. Ou vocês acham, ou nós achamos, que o que nós estamos passando é para a eternidade. É para passar todo esse tempo aqui nessa mesma luta. Irmão, se for, glória a Deus por isso. Porque o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e será o mesmo amanhã. E ele nunca desampara aquele que é dele. Tenha certeza e convicção disso, irmãos. Convicção plena, mesmo na tribulação, mesmo na cova dos leões, mesmo na maior dificuldade como Jó esteve. Não pense que Deus virou as costas para você. Mas lembre-se que Deus quer que você confie nele. Deus quer que você tenha proximidade com ele. Entenda o que você está vivendo, porque Deus sabe o que está acontecendo com você. E nós vamos saber cada vez melhor se nós nos aproximarmos de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui um grande exemplo de gratidão que perseverou na oração e ensinou cada um de nós sermos gratos em todas as circunstâncias. É só nós vemos lá em Filipenses 4:6, que fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Quem falou isso? Paulo. Né? Paulo passou por lutas, provas, perseverou, continuou. Paulo esteve de um lado, depois ele foi para outro lado, e Deus sempre cuidando dele. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, irmãos. Essa é a vontade. Se você está passando por isso, dá graças a Deus. Ah, Liba, mas é fácil falar, porque tu não estás vivendo. Eu não estou vivendo o que você está passando, irmãos, mas você também não está passando o que eu estou passando. Cada um sabe da sua dificuldade, da sua luta, mas Deus sabe de todos nós. E Deus conhece nós de maneira clara. E Ele sabe até aonde nós podemos suportar. E Ele não vai dar um fardo mais pesado que a gente pode carregar. Mas a gente só sabe isso se nós tivermos comunhão com Ele, proximidade com Ele. E a gratidão nos aproxima muito. Porque se nós começarmos todo dia, irmãos, de manhã cedo a acordar, ou de meio-dia a orar, ou à noite, não sei, cada um tem o seu horário, a sua rotina, mas agradece, irmãos. Se nós estamos respirando, agradece. Se nós estamos nos alimentando, agradece. O estilo de vida de gratidão é isso. Se você embarca no carro, agradece. Se você vai fazer um lanche, agradece. Se você vai tomar banho, agradece. Agradece. Não precisa ser hipócrita, dizer assim, igual aquele, não vou lembrar o nome daquela pessoa que, o fariseu, né, que agradecia para as outras pessoas ver que que ele era santo. Não seja hipócrita, mas aqui, na sua cabeça, obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor, porque eu estou indo para casa. Obrigado, Senhor, porque eu cheguei em casa. Obrigado, Senhor. Esse é teu estilo de vida. Esse é o estilo que nós precisamos. Isso é o estilo que nós temos que exercitar todos os dias. Porque quando nós temos esse estilo de vida, nós estamos reconhecendo quem Deus é de verdade e não esquecemos do que Deus já tem feito por nós e irá de fazer. Porque nós somos gratos e aí a gente vê os benefícios de Deus sobre a nossa vida. Porque senão nós seremos aqueles arrogantes e prepotentes que achamos que Deus está fazendo um favor para nós. Não tem nada mais que Ele me botou nessa terra, Ele que cuide de mim agora. Ele que me alimenta, Ele que cuida da minha roupa, Ele que cuida... Não, irmãos. E começa a botar memorial na tua vida. Memorial é coisas que você possa olhar e ser grato a Deus. Olha aquilo lá, bota algo na tua vida que você possa lembrar que você tem que ser grato a Deus. Eu tenho algo assim, tem coisas que eu olho para lá e assim, meu Deus, Senhor, obrigado. Obrigado. E uma das coisas foi hoje. Esses hinos que tocaram aqui, porque esses hinos quando tocaram aqui foi lá do tempo quando a gente começou a conhecer o Senhor, bem lá de trás, né? Uns hinos bem antigos lá do início. Isso me remeteu lá ao que eu era e o que eu sou hoje. Assim, meu Deus, como nós éramos e o que nós somos hoje. Bons? Longe, irmãos. Nós somos miseráveis. Nós somos
pessoas que somos carentes e dependentes, se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui de forma alguma. Mas Deus lembra, Deus nos dá a oportunidade e nós somos gratos a isso. Então, Salmo 104 fala assim, entrai pelas portas dele com gratidão e os seus átrios com louvor, louvando e bendizendo o seu nome. Sempre louvando e bendizendo, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra sempre fala em gratidão. Então, se nós estamos vivendo tudo isso e não estamos aprendendo ainda, há tempo de despertar. É o nosso tempo, irmão. É o tempo de nós reconhecermos quem nós somos e o que Deus é sobre as nossas vidas. Ah, mas eu sou tanto tempo convertido. Agradece, louva ao Senhor, busca. Ah, mas eu precisava de algo que eu não conquistei. Eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade. Tudo dai graças ao Senhor. Irmãos, não tem algo que não seja resolvido diante do Senhor. E se nada for resolvido, irmão, nada for resolvido, nada que você pensa, que você planeje, que você queira, se nada daquilo está sendo resolvido, pense e leia Romanos 8,18, porque fala o que nós precisamos ouvir para o final. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então está aqui, ó, finalizou tudo. Confia, crê no Senhor, porque o que nós estamos vivendo é para a glória e honra do Senhor. O que nós estamos vivendo é o nosso tempo, e o que nós temos preparado é muito maior do que nós estamos vivendo. E não existe impossível para Deus. Não existe dificuldade para Deus. Existe a nossa falta de conhecimento e a nossa falta de busca ao Senhor. Irmãos, não sofra mais. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Confia, irmãos. Agradece quando você começar a receber aquilo que você espera e aquilo que você não espera. Se seja luta, agradeça. Se seja tribulação, agradeça. Se seja bênção, agradeça. Mas não deixe de agradecer o Senhor. Ele quer nós gratos cada dia mais. Que Deus abençoe a vida de todos nós e que nós possamos, essa semana, reconhecer os benefícios que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque sabemos que em todas as coisas nós devemos dar graças a Ti, Senhor. Nós devemos, sim, Senhor, reconhecer a Tua mão estendida de amor, de graça, de misericórdia, uma mão que tem nos sustentado a cada dia, Senhor. Nós queremos Te pedir nessa noite, Senhor, revela a nós o sentimento de gratidão, Senhor. Desperta em nós o desejo de estar cada vez mais sendo grato àquilo que Tu tens feito em nosso favor, Senhor. Mesmo nas provas, nas lutas, nas tribulações, Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor que tem nos sustentado, o Senhor que tem nos guardado, o Senhor que tem nos fortalecido, Senhor. E nós queremos reconhecer que sem a Tua presença nós não somos nada. E diante da Tua presença nessa noite, Senhor, nós queremos nos entregar para que o Senhor venha agir através das nossas vidas, Pai. Não somente para nós, mas também em nós e conosco, aqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, para que as pessoas reconheçam o Teu favor sobre cada um de nós. Nós Te louvamos, Pai, e entregamos essa semana que inicia diante da Tua presença. Age conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e nos ensina a sermos cada dia mais grato a Ti, por tudo aquilo que Tu já fez, que Tu está fazendo e que Tu há de fazer. Em nome de Jesus, amém.